Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como um farol brilha a noite. Aleluia. Nós possamos ser flechas lançadas pelo nosso Senhor, com alvo que o Senhor possa encontrar aqui em nós e possa nos dar alvos para ser acertados, e que nós possamos se permitir ser flechas do Senhor. Nós possamos olhar o farol. O farol, você tem direção, você sabe para onde vai. Por isso que Jesus é a luz do mundo. Amém? Glórias a Deus. Como é que foi o domingão aí, irmãos? Dormiram a tarde inteira? Como é que foi? Comeram maionese hoje, irmãos? Poxa, nem me convidou, hein? Eu, tanto de gente comeu maionese, nem para pôr, pastor, maionese. Ah, nem vou perguntar se comeu costela, que você fala que comeu, daí não me chamou. Aleluia. Louvado seja Deus. Domingo é bom. É o dia que a gente come um pouquinho mais, né? Todos nós falam assim: não, no domingo tá valendo, né? Dá para dar comer um pouquinho mais daquilo que a gente não come durante a semana, e dorme um pouquinho mais do que aquilo que a gente não dorme durante a semana. Isso é bom. Amém? Mas também é difícil, porque daí o culto demora um pouquinho mais para engrenar, porque ainda nós chegamos aqui um pouco anestesiado do sono da tarde, e até conseguir botar o corpo no ritmo, né? Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem gente que não, né? Eu e a Dona Irã é assim em casa. Estamos dormindo profundamente. Aí se alguém cutucar, a gente já levanta de pé, já. Vamos. Já pula, né? Agora tem gente que não, né? A Laninha já é mais... Lana. Mais preguiçosinha, né? E assim todos nós temos, cada um tem um jeito, né? Mas louvado a Deus por todos nós que estamos aqui hoje. Louvado a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Deus seja louvado pelo alimento que você teve na sua mesa hoje. Deus seja louvado porque você honrou o Senhor nesse dia, estando aqui louvando, adorando ao Senhor. Louvado seja Deus porque você tem entendido tudo que esse mundo tem causado na humanidade, e você tem se preocupado com você e com os teus irmãos. Por isso que você está aqui. O mundo tem causado, irmãos, problemas seríssimos com o ser humano. Tem causado problemas seríssimos, aonde se torna preocupante. Eu fico preocupado com o que está acontecendo nessa geração que nós estamos vivendo. Eu fico preocupado como que nós vamos suportar, como nós vamos passar os dias que estamos vivendo, este ano que vamos enfrentar de 2021. Estamos aí no segundo mês, entrando para o terceiro mês desse ano. Como que nós vamos se comportar diante das adversidades, diante dos levantes, diante do mundo? Porque o mundo cada vez está mais agressivo contra nós, sim ou não? Cada vez está mais agressivo contra a gente. Cada vez o mundo ele tem... Sabe como que eu vi o mundo agora quando eu falei? Eu vi o mundo como o nosso corpo, a ciência, os médicos, os caras que estudam medicina, ele diz que nós temos, e eu creio nisso porque nós temos mesmo, anticorpos. E os nossos anticorpos, nosso corpo tendo esses anticorpos, ele aprende a combater bactérias, né? Aprende a combater doenças. Não é assim, irmãos?
nosso sistema, nosso corpo, ele tem uma alta defesa. Quando o corpo sente que tem algo que não faz parte, ou que possa tentar matar o corpo, ele começa a liberar esse anticorpos, começa a liberar células para que venha matar aquilo que está tentando matar o corpo. E eu vejo que o mundo ele tá nessa mesma pegada. Ele vai aprendendo todo dia uma fórmula diferente, porque daí os anticorpos começam a aprender e combate. Mas daí ele vem com outro vírus, e vem com outro vírus, e fica tentando matar o corpo. E qual é o corpo que eu estou dizendo hoje? O corpo de Cristo, ao qual eu e você faz parte. Quando eu falo da medicina, o nosso anticorpo, estou falando do nosso corpo carnal aqui agora. As vacinas que eles criam aí, que nada mais nada menos, eles aplicam o vírus para que o nosso próprio corpo crie uma autodefesa. Só que um vírus morto, um vírus que não vai ser tão agressivo quanto o que está aí no ar. E o nosso corpo todos os dias está aprendendo a combater os vírus que estão sendo lançados e está contaminando, de uma certa forma, o ser humano. O mundo, ele é um grande vírus, né? Que fica tentando matar o corpo que é a igreja, o corpo de Cristo. Todo momento ele está, como agora nós temos ouvido falar muito, né, sobre o Covid-19. E agora o Covid-19 agora é mutante, né? Está se mutando, né? E o mundo ele está dessa mesma forma. Ele vai aprendendo uma mutação, formas e fórmulas diferentes para matar. Formas e fórmulas diferentes para matar o corpo de Cristo, que somos nós. Porque quando nós entendemos Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entendemos que há somente um mediador, um consolador e um Deus Todo-Poderoso, automaticamente nós somos enxertados neste corpo. E nós estamos formando um corpo de Cristo. Estamos em formação de um corpo do Senhor, de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. A Bíblia nos ensina assim. Nós somos o corpo somente, e a cabeça é de Cristo. Por que a gente vive falando aqui que quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, genuinamente, sem dúvida no coração, você está entregando a tua vida nas mãos de Jesus? Então a Bíblia vai falar assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vive em mim? É como se nós cortássemos a cabeça do Wesley e colocasse a cabeça de Jesus agora. Então não é mais Wesley que manda, agora é Jesus que manda, que comanda esse corpo. Então quando nós aceitamos Jesus, nós vamos na formação de um corpo de Cristo. E nesse corpo já há uma cabeça que é Cristo. Por isso que Deus está falando que não são mais as nossas vontades, não são mais os nossos desejos, não são mais o nosso querer, agora é o de querer dele. Se eu faço parte desse corpo, se eu faço parte desse corpo, eu obedeço o comando da cabeça. Uma vez o Senhor me deu uma palavra sobre isso, e Deus revelou algo muito profundo, que eu fiquei impactado por alguns dias até hoje, sobre o comando da cabeça. O Senhor falou profundamente ao meu coração. O Senhor revelou a mim algo assim tremendo, que quando o corpo não está mais recebendo, não está mais obedecendo o comando da cabeça, preste atenção nisso. Quando o corpo não está obedecendo mais o comando da cabeça, o corpo Cristo, cabeça Cristo, corpo de Cristo, cabeça é Cristo, próprio Cristo, não está mais obedecendo o comando da cabeça. Deus falou assim: alerta a minha igreja que provavelmente pode ter acontecido um derrame. Porque quando nós
o corpo não obedece mais à cabeça, como que funciona? Como que é? Naturalmente aconteceu algum derrame, teu corpo perde o movimento, não é assim, irmãos? E Jesus mandou alertar a igreja para nós tomar cuidado, porque se nós não estamos obedecendo a cabeça, de repente já ocasionou um derrame nesse corpo, e isso vai impedir de receber os movimentos que a cabeça está mandando. Só que Deus, no mesmo dia que Ele falou isso comigo, Ele me deu uma boa notícia, que a própria medicina nos ensina, que se o corpo quiser voltar a ter os movimentos, e se ele for muito dedicado, com muita fisioterapia e dedicação, há uma grande chance desse corpo voltar a ter movimento com a cabeça. Amém? Então chegou um tempo de nós olhar para nós e entender se verdadeiramente nós fazemos parte desse corpo, se verdadeiramente nós entregamos a nossa vida genuinamente nas mãos do Senhor. Porque se nós fizermos isso, eu fiz, eu vou falar de mim, eu fiz, aí a palavra se cumpre em nossas vidas, que agora a cabeça comanda o corpo de Cristo, cabeça próprio Cristo. Então quando Cristo fala vai, nós vai. Quando Ele fala fica, nós fica. Quando Ele fala assim avança, nós avança. Quando Ele fala segura, nós segura. Quando Ele fala assim libera uma palavra profética, nós libera. Se Ele falar fica quietinho, nós fica quietinho. Porque não é mais a nossa vontade, é Cristo que comanda as nossas vidas. E eu vejo que o mundo, essa grande bactéria, está querendo matar esse corpo todos os dias, em mutação, tentando trazer deficiência para o corpo de Cristo. Quer trazer uma deficiência, quer trazer dificuldade, quer fazer com que o corpo não consiga caminhar assim como eu estou caminhando. E eu, olhando para o corpo de Cristo nos dias de hoje, eu vejo um corpo se arrastando. Sabe como é que eu vejo um corpo assim, irmãos? Tentando, a cabeça está mandando ir, só que tem alguns membros desse corpo, alguns membros que não está mais aceitando o comando da cabeça, e daí metade do corpo cair, mas metade quer ficar. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando com você nessa noite? Pastor, mas eu estou tranquilo, estou indo bem, estou buscando. Amém? Então você de repente é a parte da perna que está levando. Aleluia. Eu não estou apontando ninguém aqui com uma perna aleijada. Estou sinalizando o que o mundo está fazendo com o corpo. E quando eu falo corpo, irmãos, eu estou falando a nível global, estou falando a nível planeta, nosso planeta Terra. Porque o mundo ele está tentando matar, e quanto mais ele fazer com que o corpo não consiga andar, imagine se o corpo não consegue andar, imagine marchar então, né? Como é que vai ser? E como é que nós podemos resolver esse problema? Como é que eu e você como igreja podemos resolver esse problema? Sendo sincero com Cristo, obedecendo o comando da cabeça e cutucando o outro membrinho que faz parte desse mesmo corpo, orando por ele, cutucando ele no sentido de vamos, cara, liberando palavra de oração sobre ele, seja curado,
De repente não sei, de repente é a perna, de repente é o pé que está necrosado. Então nós temos que começar a liberar a palavra. Pé, volte a funcionar. Joelho, volte a funcionar. Porque nós todos, eu sozinho, não consigo formar o corpo. Você consegue formar o corpo sozinho, irmãos? Hã? Estou falando de corpo de Cristo. Estou falando do corpo que você já tem. Você consegue formar um corpo sozinho? Se a Bíblia diz que nós somos membro desse corpo, nós somos, cada um de nós somos um pedaço. Eu não sei o que eu sou. Não sei se eu sou orelha, se eu sou dedinho. Não sei se eu sou um nervo. De repente eu sou um nervo ciático. Ai. Hã? Que posição será que nós estamos ocupando do corpo? Já pararam para pensar nisso? Que posição estamos ocupando desse corpo? Agora eu quero lhe dizer uma coisa: não importa a posição, que eu e você faça parte desse corpo. O que importa é eu executar bem a minha função. É eu ser obediente ao comando dessa cabeça, para que tudo vá bem. Nós estávamos assistindo um programa de cozinha. Aí tem o chefe lá que vai lá nos restaurantes que está falindo, vai descobrir o porquê que está falindo. Aí ele vai comer a comida. Ele começa, ver os problemas. Por que está falindo? Porque a comida é ruim. E por que a comida é ruim? É por causa disso, daquilo, cozinha suja, falta de ferramenta, falta de disposição, falta de ânimo, uma série de coisas. Só que ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive eu já preguei isso. Quando eu vi ele fazendo, eu vi a cena daquilo que eu preguei. Falei, cara, esse cara está pregando para essa turma aí. Ele pegou, os dois eram sócios, só que eles não conseguiam se entender. Eles não conseguiam se compreender um outro. Aí o que ele fez? Pegou os dois e colocou num barquinho e deu um remo para cada um e falou um sentado de cada lado. E ele sentou no meio lá atrás. Aí ficou um sentado do lado de cá, um lado de cá. Ele falou assim: nós precisamos chegar naquela ilha lá na frente. Bora. E daí um remava mais forte, o outro mais fraco. Ou às vezes um remava, o outro não remava. Sabe o que acontecia com o barco? Ele não ia para frente. Às vezes ele ficava rodando, porque só um está remando com mais força. E aí ele rodava, daí ele falava com o outro ia lá, aí rodava para cá. Sabe quando que isso ia funcionar? Quando os dois obedecer o mesmo comando, estiver focado num só propósito, está focado naquilo aonde ele tem que chegar, e juntos remando, juntos. Demorou um pouquinho para eles entenderem, mas de repente eles entenderam. Aí o barco foi e chegou ao lugar proposto. Aleluia. Eu já preguei isso um dia, e nessa mensagem eu disse: o remo não é muleta. Quem lembra disso? O presbítero lembra? Eu falei assim: não faça do remo, que é feito para remar, de muleta, para ficar dando desculpa. O remo não é muleta, o remo é para fazer força, é para remar e fazer com que o barco avance. Você está entendendo? Então o que eu posso fazer para melhorar essa questão do corpo? Primeiro você tem que entender que você está nesse corpo. Você está nesse corpo. Então, se você está nesse corpo, você precisa que todo esse corpo esteja sarado para funcionar. Segundo, você vai ter que orar para a parte deficiente, para a parte que está com dificuldade. E terceiro, todos vão ter que entender que só tem um caminho, só tem um alvo, e todos nós juntos remar e levar esse barco para ser do outro lado.
A Bíblia diz que quando o Jordão passarmos unidos, tem um louvor na verdade, quando o Jordão passarmos unidos, aleluia, passarmos unidos, Deus está falando para nós, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos, se nós já aprendemos a remar, nós precisamos ensinar o nosso irmão do lado a remar junto. Falar, cara, eu quero chegar do outro lado e está difícil desta forma. Eu preciso que você saiba manusear a ferramenta que está em suas mãos. Você precisa entender onde você está sendo colocado, qual parte do corpo que você é. Você precisa se movimentar para que nós possamos avançar. E o mundo, o que ele faz? Qual que é a função do mundo? A função do mundo é querer dizer para que esse membrinho chega no membrinho e fala assim: membrinho, o mundo chega lá, você está doente, você não consegue, você não vai conseguir, olha lá, o outro já está adiantado, você está muito atrasadinho, desista. Nem com fisioterapia o mundo vai falar, nem com remédio, nem com bezetacil. O mundo vai ficar falando, não adianta. Mas quem crê no Senhor, ele sabe que tem algo nele que vai identificar. A hora que ele entender, você vai identificar esse vírus chamado mundo, que está tentando contaminá-lo para matá-lo. E nele mesmo vai ser criado um antídoto, vai ser criado uma fórmula para matar essa bactéria chamada mundo. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Primeiro que nós precisamos entender é reconhecer. Nós precisamos reconhecer que talvez nós não estamos remando. E quando eu vejo esse barco, eu não vejo um barquinho de 2 pessoas. Aqui, vamos olhar para esse barco. Esse barco aqui, temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha as crianças. 25. Então agora nós precisamos ensinar esses 25. Nós temos que dividir as pessoas que vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, ensinar elas a remar no toque certo, no ritmo certo. Um para cá, outro para lá, um para cá e outro para lá. Então nós que estamos aqui, nós precisamos fazer o barco avançar. Nós precisamos fazer isso funcionar. Nós precisamos atravessar o Jordão. Nós precisamos aprender que dentro de nós está a cura, para que de repente aquilo que está morto torne a viver. Você crê assim, igreja? Então Deus está falando para mim nesse exato momento que é tempo daqueles que já entenderam e tem um remo na mão e está funcionando, profetizar naquele que talvez não tem mais vida, talvez não está conseguindo mais, e profetizar e dizer: venha vento do Espírito dos 4 cantos. Eu profetizo vida, eu profetizo cura. É isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Lá no livro de Ezequiel 37 vai falar uma história que todos nós creio que já sabemos, mas segundo aquilo que nós estamos falando, tem muito a ver com o que Deus quer que nós façamos. No livro de Ezequiel 37 vai falar que o Senhor pega Ezequiel e leva ele num vale de ossos secos, e olha e fala para ele: o que você vê?
Sabe o que é um vale, né? Agora imagine um lugar espaçoso, cheio de ossos humanos. E aí ele fala: o que você vê? Vejo ossos sequíssimos. Eu vejo muitos ossos secos, sequíssimos. Sabe o que Ezequiel estava vendo? Um monte de gente morta num só lugar. Um monte de gente que não tinha mais vida num só lugar. Mas aí o Senhor pergunta para ele se tudo aquilo que ele estava vendo poderia ter vida de novo. Ezequiel olha e fala: tu sabes. Aí o Senhor fala assim: vou te ensinar como é que faz. Profetiza ao Filho do Homem. Profetiza. Profetiza. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele: profetize. Chegou o tempo de nós sermos profetas, amém? Do Senhor. Chegou o tempo de nós termos fé e acreditar. Deus, ele leva esse homem até esse vale. E esse vale de ossos secos. Sabe por que eu estou dizendo isso? E por que Deus fez aquilo? Eu queria saber, diz aqui, há esperança para esses ossos? Há esperança para esses ossos? O que você precisa, Ezequiel? Eu preciso de um exército. Você tem? Não. E o que tem ali? Tem ossos. É o que eu entendo. Tem esperança para esse monte de ossos sequíssimo? Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? Chegou um tempo da gente acreditar que Deus é poderoso, sim. Chegou um tempo de nós manifestar o poder de Deus. Chegou o tempo de nós parar de murmurar por situações A e B e começar a liberar a palavra profética de vida sobre a vida, e se for preciso, de vida sobre a morte. Nós precisamos, assim como o Senhor, ensinou esse homem nesta visão como deveria ser feito, eu e você como igreja precisamos fazer em nossa casa, fazer no nosso trabalho, fazer por onde a gente passa. Você crê assim, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? É eu e você acreditar que mesmo quando alguém possa dizer que não tem mais jeito, que não há mais solução, você apresentar a solução, porque você é o membro que rema, você é o membro que acredita, você é o membro que está lutando. Você sabe o que Deus tem para você. Eu vou ler, irmãos. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes:
ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então Deus falou assim: Ezequiel, você tem que fazer assim, profetiza: ossos secos, tornem a viver. Profetiza a vida sobre eles. Deus ensinou como fazer, e liberando essa palavra, nervos cresceriam naqueles ossos, carne cresceria naqueles ossos, e depois se estenderiam pele, formando de novo um corpo. Mas não foi só isso, o algo extraordinário, meus irmãos. Pense em um vale, um lugar cheio de ossos, um buraco cheio de ossos. Com certeza os ossos não estão na formação correta. Há uma mistura de fêmur, de pé, de braço, de pernas, de crânio. Sim ou não? Há uma bagunça, sim ou não? Há uma bagunça, está tudo misturado, porque estão mortos, estão sequíssimos. Está tudo misturado, está tudo bagunçado. Mas Deus está falando para nós: se eu e você acreditar e liberar uma palavra profética, antes que os nervos, a carne e a pele se estendam sobre esses ossos, cada osso encontrará o teu osso, e será formado cada corpo ao seu corpo. Você já pensou se fizesse tudo bagunçado? Um pé 37, outro 43. Sabe o que Deus está falando para nós? Que há uma ordem para todas as coisas que o Senhor nos traz do céu para nós. Cada um tem o seu lugar perfeito e correto, para que esse corpo fique formado. Cada osso no seu lugar, cada pé no seu lugar, cada mão no seu lugar, cada membro desses ossos, cada fio de costela, ela tem que tornar ao lugar de origem. E a Bíblia nos diz que esse homem profetiza: e olhei e eis que vieram, e olha só, então, no versículo 7, então profetizei, como se me deu ordem. Assim como Deus mandou, ele fez. Profetizei. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Então, quando ele entendeu da autoridade e daquilo que tinha que ser feito, ele liberou uma palavra profética. Quando ele libera uma palavra profética, há um rebuliço, há barulho, há um alvoroço, porque aquilo que estava bagunçado e fora da ordem precisa encontrar o teu lugar correto para funcionar. Você está entendendo? Cada osso precisa agora encontrar o teu lugar correto para essa formação. Então há um barulho, há um rebuliço, há movimento, Você entendeu? Você consegue imaginar o que aconteceu? Um vale com muitos. À medida que ele ia profetizando, ele começou a escutar um ruído, e de repente começou a acontecer um rebuliço. E de repente, meu irmão, eu imagino uma poeira levantando. Eu imagino, meu irmão, assim, ó. E cada osso no teu osso. Aleluia.
Está comigo nessa mensagem? Cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e se estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles ainda o Espírito. Então o homem, ele foi obediente, liberou a palavra naquilo que não havia mais esperança, liberou uma palavra naquilo que estava sequíssimo. E quando libera uma palavra, Deus traz um ruído, traz um rebuliço, ele parece que bagunça tudo. De repente ele não conseguiu ver mais nada, porque eu imagino o poeirão levantando. E agora o que aconteceu? Falei, e agora o que vai acontecer? De repente ele começa a observar. Cara, eu fico imaginando isso, mas porque ele descreve que ele vê um rebuliço e vê tudo isso. Deve ter ficado assustado aí. Meu Deus, e agora? E não estou vendo nada, estou escutando, vendo um rebuliço acontecendo. Porque quando nós se colocamos em posição de homem de Deus e começamos a liberar a palavra, há um rebuliço, meu irmão. Vai acontecer algumas coisas e de repente você não vai conseguir ver nada. E você fica, meu, e agora o que vai acontecer? Mas a palavra foi liberada. Então nós precisamos confiar no Senhor. E de repente ele começa a enxergar. Eu fico imaginando ele olhando, só barulho, e osso no osso. E de repente ele olha, uau, os corpos já estão formados. E agora eu estou vendo nervos crescendo, estou vendo nervos grudando, segurando o osso no teu osso. E de repente ele começa a ver a carne sendo estendida sobre aqueles monte de corpos que se formaram. E de repente ele começa a ver, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Agora eu estou entendendo o que está acontecendo. E de repente ele vê a pele sendo estendida sobre cada corpo que se formou. Aleluia. Olha para o irmão do teu lado e fala: se posiciona. Ih, não tem profeta aqui? Olha para o irmão do teu lado e fala: se posicione. Cadê a fé? Deus acabou de ensinar a nós como é que faz. Deus está falando como é que tem que fazer. Aleluia. Aí quando você libera a palavra, que você pensa, meu, agora está acontecendo um rebuliço. Deus está mandando dizer para você: não corra antes de ver o resultado. Mas Deus está falando: não corra, fique posicionado e veja o resultado daquilo que o Senhor vai fazer. Você está entendendo? Você está entendendo? O que está faltando é posicionamento. Homem de guerra, homem que entende a palavra, profeta que libera. Deus está falando nessa noite, mas não é para você falar: Senhor, venha, cresça, que haja vida, e sai correndo. Não, Deus está falando: mantenha a posição para que você veja aquilo que eu vou fazer. Se mantenha na posição para você contemplar com os teus olhos aquilo que eu vou fazer nesse meio aonde todo está dizendo que não tem mais vida, que não tem mais chance, que não tem mais condição. Naquilo que talvez até algum de nós já perdeu a esperança. Talvez algum de nós já fala: não tem mais. Deus está falando: mantenha a posição e observe aquilo que eu vou fazer no meio de vós. Oh, Jesus, nós precisamos ver. Então Deus está ensinando nós: primeiro, atitude, posicionamento. Depois, meu irmão, fica firme, posicionado, para você ver aquilo que Deus está fazendo. Aí você pode falar assim: poxa, agora eu vi, me posicionei, liberei a palavra, houve um rebuliço mesmo. Tem uma hora que eu não entendi nada, mas agora já estou começando a ver nervo, estou começando a ver carne, e agora já estou vendo algumas peles sendo estendidas, estou começando a compreender. Aí de repente algum de nós vai falar assim: mas eu já vi osso no osso, vi nervo segurando os seus ossos,
firmando os teus ossos. Já vi carne crescendo em pele, já tem forma de um corpo, mas ainda não vive, ainda não tem vida. Você está entendendo o processo? Deus está falando aqui para você descansar teu coração, porque há um processo. Há um processo para que tudo venha funcionar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Olha para o irmão ao teu lado e fala para ele: há um tempo determinado para todas as coisas. Resista, permaneça firme. Aleluia. Não recue, não olhe para trás. Falando em olhe para trás, Deus fez lembrar de uma outra coisa. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e falou: não tem mais jeito, não tem mais jeito para a cidade, pecado demais, não tem. Mas ele encontrou Ló e falou: cara, pega a tua esposa e ó, sai daí que eu vou mandar fogo do céu. Sai. E aí ó, a ordem era para sair e não olhar para trás. E de repente eles estão indo, mas a mulher de Ló foi querer dar uma olhadinha para trás. O que aconteceu? Alguém pode dizer? Sabe o que aconteceu? É isso mesmo que vocês falaram, virou uma estátua de sal. Mas sabe o que aconteceu? Verdadeiramente, ela não pôde contemplar nada, porque Deus deu uma ordem: profetiza, vai, não olhe para trás. Posicionamento. E à medida que ela olhou para trás, ela perdeu a chance de ver esse corpo formado. Você talvez está fazendo: pô, pastor, está misturando as coisas. Não, é isso mesmo. Para você entender do que eu estou falando de Ezequiel, estou usando esse texto agora. Que Deus está falando para nós se posicionar e permanecer, e não olhar para trás. Não olhe mais para trás. Nós precisamos olhar para frente. Amém? Deus está falando com todos nós aqui. Sabia que a palavra aqui corta aqui, ó. Primeiro no que está falando, depois vai para a igreja. Então não vou mais olhar para trás. Preciso avante. Preciso ver o que aconteceu, porque por enquanto, cara, aconteceu um rebuliço. Levantou poeira aí. Mas eu vi os ossos encontrando os seus ossos. Já estou vendo esperança. Já vi nervo no nervo. Já vi carne sendo formada. Olha, eu já consegui ver um corpo formadinho. Só não consigo ver vida ainda. Por isso que Deus está falando assim: ei, não fica só na primeira palavra que você libera. Você liberou para que esse corpo se formasse. Mas agora você precisa permanecer e ver. E quando ele estiver pronto e formado, profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito. Sabe o que Deus está falando? Muitas das vezes a gente profetiza o corpo e o corpo forma, e depois a gente não profetiza o Espírito. Por isso que a gente vê corpos se levantando e caindo. Nós precisamos profetizar o Espírito sobre essas pessoas, para que haja vida e vida com abundância. Sabe qual que é? Nós não podemos, quando o rebuliço se levanta, nós sair correndo. Nós precisamos se posicionar e esperar. E quando essa poeira baixar, a gente vai encontrar um monte de corpo formado, esperando mais uma vez a tua ordem, para que o Espírito de Deus habite neles, para que se levante um exército. Aleluia! Você está entendendo, meu querido? Meu irmão e minha irmã, Deus
está falando para nós essa noite que está chegando o tempo, os dias de nós profetizar o Espírito. Wesley, já tem bastante corpo formado, mas ainda não há vida. Deus está falando: profetiza, ó filho do homem, o meu Espírito sobre essas vidas. Oh, Rabaxei, Deus Todo-Poderoso. Porque muitos acham que estão vivos, mas estão mortos. Muitos acham que estão bem, mas não estão bem. Muitos acham que estão de pé, mas não estão. É preciso que o Espírito do vivo Deus habite em nós. Aleluia. Aí nós vamos viver verdadeiramente a verdadeira vida, aquilo que é verdadeiro do Senhor. Então observe uma coisa: há um ciclo para se formar verdadeiramente um corpo e uma vida. Aleluia, aleluia. Lembra que está falando do corpo? Que posição do corpo que nós somos? De repente você pode ser um nervo, pode ser a carne, pode ser a pele, de repente você pode ser os ossos. Mas nós precisamos permanecer firmes para que o Espírito de Deus habite e dê movimento nesse corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o Espírito do vivo Deus habitar verdadeiramente, aí esse corpo vai obedecer o comando da cabeça de Cristo. Vai obedecer, pé de esquerdo, pé direito, levanta a mão. É o corpo, é a cabeça de Cristo que comanda. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? O problema é que muitas das vezes nós somos, de repente somos um nervinho aí, né, desse corpo, e queremos levar esse pé, essa perna, esse braço para um outro lugar. E Deus está falando aí: não, foque no propósito, fique firme, espera a poeira baixar que você já vai ver o que eu estou fazendo. E quando você conseguir enxergar com os teus olhos, profetiza o meu Espírito sobre todo esse povo. Harabanachei, Deus poderoso, aleluia. Eu quero ver você, meu irmão profeta. Eu quero ver em você um homem cheio da presença, uma mulher cheia da presença do Pai, acreditando. Nunca desista, porque a palavra está dizendo: se ainda tiver ossos, se ainda tiver osso, há esperança. Amém? Se existe ossos ainda, não importa se está sequíssimo, mas se ainda tem osso, tem esperança para esse corpo. Então creia, se permita, não corra no rebuliço, permaneça, vai em frente, libera a palavra, ore. Se está doendo a perna, é porque tem algum membro dessa perna que está doente, então estenda a mão nela e ora, e fala: sai dor em nome de Jesus, seja curado. Não é assim que nós faz, irmãos? Está com dor na coluna, aí o crente, ele já, o que ele faz? Toda dor em nome de Jesus sai. Não é assim? Eu faço. Às vezes, irmãos, eu não sou de ter dor de cabeça, mas esses dias está começando a dar umas dores de cabeça, tá? Não, te dou uma ordem agora. Vai embora. Sara, vai embora. E sabe o que acontece com quem tem fé? Toda dor vai embora. Porque Deus está ensinando que Ele precisa de ter uma palavra, liberar uma palavra, e você acreditar nela. Você precisa acreditar naquilo que você tem falado.
Você precisa acreditar naquilo que Deus tem te ensinado. Deus aqui está ensinando, ó, você vai chegar lá no vale e vai olhar para aqueles ossos e vai profetizar. Profetiza, filho do homem. E assim ele fez. Amém? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia! Olha só, irmão, que versículo tremendo que você precisa usar. Você precisa crer nisso. Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam, para que vivam. Aleluia! Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. É isso que está faltando para nós. Não basta ter um corpo formado, precisa que haja vida. Não basta ter um corpo formado, precisa que haja vida. Não basta. Oh, Jesus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender que precisa de ter o Espírito de Deus em nós para que haja vida. Não basta ter um corpo, precisa ter o Espírito de Deus para que haja vida. E aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Sabe o que Deus está falando para nós? Creia, creia. Não acabou ainda, não parou. Só vai acabar quando Deus bater o martelo. Só vai findar quando Ele quiser. Deus está falando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de pôr tudo em dia. Dá tempo ainda de você profetizar. Ainda dá tempo de você se posicionar. Ainda dá tempo que o Espírito de Deus venha habitar em vós, para que haja vida. Ainda dá tempo de você liberar a palavra em vales de ossos secos, dizendo que haja vida, que haja vida, que o Espírito de Deus venha habitar nesses corpos. Lembra da bactéria? Quem que é a bactéria? Tem uma aí que chama Covid-19. Agora tem outra que chama o mundo. Essa bactéria é pior, está matando. Está matando mesmo, sem brincadeira. Hoje eu estava lendo a Bíblia. Eu vou finalizar com isso. E Deus me levou um versículo que eu já preguei. É difícil eu falar o que eu já não preguei também, né? Difícil, irmãos. Toda semana prego. E esse versículo dizia assim: do que se queixa o homem? Ó, interrogação. Do que se queixa o homem? Pergunta.
se queixa dos seus próprios pecados? Resposta: a Bíblia está dizendo lá em Lamentações: do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Sabe por quê? Porque ainda não acreditou genuinamente na vida do Espírito que nos coloca de pé. E ainda vivemos uma vida errante, sem acreditar e largando o corpo, sem a vida, perambulando como mortos-vivos. Então nós precisamos entender isso. Quando você se pegar se reclamando demais, se queixando demais, se lembre-se que a Bíblia está falando. Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, nossas falhas, nossos pecados, nossa mente que não para, nossa carne que não para de desejar. E Deus está falando nessa noite, mas há uma solução para tudo isso. Profetiza o meu espírito, porque quando você profetizar o meu espírito, o vírus chamado mundo, que está na carne, o vírus chamado mundo que está na carne, ele vai ser eliminado da sua vida, e você vai passar a viver. Lá no livro de Salmos 37 vai falar assim: nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Vai ser ali pelo versículo 8, por aí, não sei direito, mas é por ali, 37, do 6 até o 8, eu acho que você vai encontrar isso que eu estou falando. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Sabe por que está difícil encontrar esse justo? E Deus está falando hoje, e eu quero que você coloque de pé. Nesse momento nós já vamos orar. Está difícil achar esse justo, mas Deus está falando nessa noite: se você profetizar aos quatro ventos, o meu Espírito habitará em vós, e haverá vida, haverá justiça, haverá o Senhor ele pode fazer grandes coisas, ele pode fazer um rebuliço aí na tua vida, mas aguenta firme, que quando você achar que você não está vendo nada, de repente você vai enxergar o que Deus está fazendo. Aleluia. Vamos louvar para finalizar essa palavra de domingo para você, para a sua família. Quero muito que você traga isso para você no teu coração. Olhe para o Senhor nessa noite, e de repente há necessidade que você fale para o Senhor: Senhor, eu tenho o corpo, mas eu quero a vida, eu quero viver. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. De repente é isso que está faltando para mim e para você. Então profetize sobre você primeiro, e depois você libera essa palavra profética às outras pessoas. Profetize sobre você primeiro: Senhor, eu já tenho esse corpo formado, já tenho a pele estendida sobre mim, eu preciso viver. Então vem vento do Espírito dos quatro cantos e traga vida sobre a minha vida. Você está entendendo, meu irmão? Eu sou o primeiro que me coloco na posição aqui nessa noite e digo: Senhor, libera, Senhor, dos quatro ventos sobre a minha vida. Libera, Senhor, essa vida. Libera teu Espírito sobre mim. Libera teu Espírito sobre mim, porque eu quero viver. E não só viver, mas eu quero liberar a palavra profética sobre nações, sobre cidades, sobre bairros, sobre casas, sobre famílias. Oh, Jesus,
aquilo que o Senhor tem para esta casa. Deus está falando nessa noite, tem a ver com lugares, com nações, com cidades, aonde o Senhor quer nos levar, para que liberemos uma palavra profética de vida. Não fica somente aqui, não, meu irmão. Passa a acreditar. Passa a acreditar. A palavra do Senhor sobre esta casa, ela não vai ficar somente nessa travessa Nossa Senhora de Fátima, não. A promessa do Senhor sobre nossas vidas, nós vamos alcançar cidades, estados e nações. Cidades, estados e nações. Agora nós precisamos, em nome de Jesus, Wesley, levantar esse exército, nem que seja da cinza, nem que seja, meu irmão, onde ninguém está vendo e enxergando nada. De repente nós estamos num vale. Deus está falando agora, você está entendendo por que eu implantei esta casa nesse lugar? Talvez você esteja num vale, talvez você só está enxergando ossos sequíssimos, mas Deus está falando: profetiza, profetiza. E nessa noite, com a autoridade que Deus coloca em minhas mãos, eu profetizo sobre o vale de ossos secos. Torne a vida, torne a viver, torne a viver, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus, chega labanás. Uma coisa eu peço ao Senhor, sim, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas Começa a profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida, que o Senhor, Ele traga vida sobre a tua vida, que o Senhor traga vida sobre a tua vida, que você seja curado, que você seja restaurado, que você seja cheio do Espírito do vivo Deus. Aleluia. Profetiza. Agora eu quero profetizar aos 4 ventos do Espírito. Oh Jesus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, para que vivam. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, para que vivam, para que vivam. Venha dos 4 ventos, ó Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, aleluia, sopra sobre nós, sopra sobre nós, para que haja vida, para que haja vida, para que haja vida, oh, aleluia. Sim. Sua graça
Creia, vai falando com Deus aí. Peça a Ele, peça a Ele. Qual é o teu vale? Qual tem sido a tua dificuldade? Sustenta. Escute. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar o Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com a igreja? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém nessa noite que tem até o corpo, mas ainda não havia vida? Se tiver alguém, eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer ser profetizado nessa noite com o Espírito de Deus, para que haja vida sobre a sua vida? Tem alguém? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Amém? Agora eu quero fazer uma oração. Você não precisa de vir aqui, mas todo aquele que está enfrentando um vale, todo aquele que talvez alguma esperança de alguma coisa na sua vida você não tem conseguido enxergar mais. De repente é na tua casa, de repente é seu trabalho profissional, de repente é na sua saúde. Não importa a área, eu quero que você visualize isso agora. Eu quero que você visualize aquilo que você precisa de um milagre hoje. Eu quero que você visualize, se você puder e quiser botar a mão no teu coração, você faça assim. Eu quero que você comece a visualizar qual é o vale que você precisa vencer. Qual é a situação que você não está conseguindo enxergar ainda, a formação do exército que Deus já preparou para ti. Qual é a situação? É na saúde? É na casa? É na família? É na vida profissional? Visualize ela agora, eu quero orar com você. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Senhor, aqui eu estou vendo, Senhor, muitas pessoas, Pai. Pai querido, Senhor, que porventura possa estar, Senhor, enfrentando dificuldades. E esse vírus chamado mundo, talvez, Senhor, necrosou a visão, a audição, de repente os movimentos dos braços, da perna. E esse meu irmão e minha irmã talvez não está encontrando força, de repente não está conseguindo mais avançar, de repente não está conseguindo, Senhor Jesus, para que no Senhor prosseguir. Nesta noite, pela autoridade que o Senhor coloca em minhas mãos e nesta casa, eu quero profetizar sobre essa vida que agora está mentalizando, está visualizando e está falando com o Senhor. Ah, Jesus, a área que precisa, Senhor, de um milagre. E eu lhe peço agora, em nome de Jesus, eu profetizo vida, eu profetizo cura, eu profetizo prosperidade, eu profetizo toda sorte de bênção sobre a vida desse irmão e dessa irmã, e que esses meus irmãos que aqui se encontram possam receber este milagre e possam visualizar, Senhor Jesus, o teu poder. Começa a receber aí, meu querido. Começa a receber aí. Deus está falando hoje, eu te renovo. Hoje eu renovo as tuas forças. Eu estou ouvindo a tua oração, sim, diz o Senhor. Eu estou ouvindo a tua oração, sim. Não está encontrando mais forças, mas Deus está falando hoje, eu te fortaleço, hoje eu te renovo, hoje eu trago milagre para dentro da tua casa. Só quem crê, começa a clamar para o Senhor. Só quem crê. Oh, Jesus, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Quem tem fome? Começa a chamar a atenção dele. Já vamos finalizar. Já vamos terminar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda
Aleluia. Irmãos, eu quero orar com você. Segura só um pouquinho. Eu quero que você levante a tua mão de profeta agora. Levanta o mais alto que você puder. Eu quero que você aponte para algum lugar aí onde você possa achar que possa ter alguém que tem um corpo, mas está morto. Talvez alguém que é dessa igreja, mas não está aqui. Talvez alguém que anda caído, que anda desviado, que anda abatido. Mas você, como profeta, nessa noite vai usar dessa autoridade. Eu quero que você estenda a sua mão para algum canto onde você entende que possa alcançar alguma vida. Talvez a tua família, talvez teu filho, talvez a teu irmão, talvez alguém. Eu quero que você, em nome de Jesus, diga assim comigo: eu profetizo. Mais alto: eu profetizo vida. Eu profetizo nervos. Eu profetizo carne. Eu profetizo pele. Eu profetizo um corpo formado. Diga: eu profetizo um corpo formado. Agora você vai dizer assim: vem dos quatro ventos. Mais uma vez: vem dos quatro ventos. Mais uma vez: vem dos quatro ventos. Ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Mais uma vez: vem dos quatro ventos. Ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Mas agora nós fizemos, eu não sei, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Vamos segurar um pouquinho mais aqui. Eu não estou conseguindo ver você como um profeta que crê, porque eu não estou conseguindo ver entusiasmo nem fé. Eu quero que você faça isso com autoridade. Deus libera autoridade sobre a tua mão agora. Creia aí, em nome de Jesus. Diga bem alto: vem dos quatro ventos. Ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Mais uma vez: vem dos quatro ventos. Ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Para que vivam. Para que vivam. Viva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o Espírito de Deus. Que a vida, que a vida, que a vida, que a vida. Aleluia, 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 aleluia. Creia, 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 creia. Creia, creia, creia. Oh Espírito de Deus. Sim, majestade. Diga: que ruja o leão. Aleluia. Que ruja o leão, e que a terra estremeça. Aleluia. Olha a vitória chegando na tua casa. Olha os milagres alcançando a tua família. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ah, Jesus, como eu queria ficar aqui mais tempo. Mas eu entendo que muitos aqui precisam trabalhar amanhã. Mas eu ia tranquilo aqui até umas 2, 3 da manhã falando de Jesus e recebendo o milagre do Senhor. Mas eu quero que você coloque a mão em forma de receber. Creia naquilo que foi liberado hoje. Creia: os teus serão salvos. Creia: toda doença vai ter que ir embora. Creia: as portas serão abertas. Creia no milagre do Senhor. Deus está falando: só precisa de uma coisa: acreditar, se posicionar, liberar a palavra e permanecer. Amém? Então não esqueça disso que Deus trouxe para nós. Você precisa se posicionar, liberar uma palavra, crer e permanecer. Amanhã às 8 horas os obreiros e os irmãos que fazem parte dos departamentos, espero vocês aqui para estar orando das 8 às 9, buscando ao Senhor. Amém? Quinta-feira traga mais pessoas. E o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos possam dizer amém. Porque dele, por ele,
Para Ele são todas as coisas. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe tua vida. Que você possa ir em paz para a tua casa. Que toda sorte de bênção te alcance. Em nome de Jesus.